Imagina por um momento que cada manhã tomas uma pequena pastilla para a pressão arterial, algo tão rutinario como cepillarte los dientes. E, sin embargo, dentro de tu cuerpo ocorre um conjunto de processos complejos que a maioria das pessoas nunca chega a compreender del todo. Agora detente um segundo e pergunta-te com honestidade, se llevas meses ou incluso anos tomando medicamentos como amlodipino, losartan ou lisinopril, realmente sabes que está passando em tu sistema cardiovascular en este mismo instante? Não me refiero a la explicação corta que aparece en la caja ou a la frase rápida que escuchas en la farmácia. Me refiero a uma compreensão real, profunda e funcional de como estos fármacos están actuando en tus vasos sanguíneos, en tu corazón y en tus riñones minuto a minuto, mientras tú sigues con tu vida diaria sin notar nada. La realidade é que estes medicamentos não são simples ajudas suaves nem suplementos inofensivos. São ferramentas farmacológicas potentes que modificam de forma direta a dinâmica interna de tu circulação. E lo mais importante não é só como barram a pressão arterial, sino como podem generar efeitos secundários silenciosos que muitas vezes se confundem com outros problemas do envelhecimento ou incluso com enfermedades mais graves. La maioria das pessoas, incluso aquelas que suelen ser cuidadosas e informadas em outros aspectos de sua vida, como suas finanças ou sua saúde general, suelen quedar-se em silêncio quando se les pergunta esto directamente. Essa pausa, esse momento en el que intentan recordar, pero no tienen una respuesta clara, revela una realidad muy común. Se toma el medicamento, pero no se comprende realmente. Y esto se vuelve especialmente relevante cuando hablamos de fármacos como el amlodipino, el losartán o el lisinopril, porque aunque todos tienen el mismo objetivo general, reducir la presión arterial, lo hacen a través de mecanismos completamente diferentes, lo que significa que también producen efectos secundarios distintos y requieren atención distinta. No entender, esto puede llevar a interpretaciones equivocadas de las señales del cuerpo, e em alguns casos, a decisões que empeoram a situação sem que a persona lo sepa. Para entenderlo melhor, pensemos em la história de um homem chamado Walter, um engenheiro jubilado de 74 anos que representava exatamente este perfil de paciente disciplinado pero pouco informado em profundidade. Walter hacía todo bem, segundo qualquer estándar médico básico. Tomava seus medicamentos exatamente a la hora indicada, nunca olvidava uma dose e seguia as instruções ao pie de la letra. Sua hija incluso le organizava um sistema semanal de pastillas perfectamente etiquetado, e ele lo tratava com a seriedade de um projeto profissional. Quando seu médico lhe añadiu amlodipino a seu tratamento, Walter simplesmente assumiu que era outra pastilla a mais para a pressão arterial, sem diferenças importantes com as anteriores. Não tinha razões para sospechar lo contrário, e esse foi precisamente o problema. Durante os primeiros meses, todo parecia normal, pero gradualmente começou a notar cambios em seu corpo que não sabia como interpretar. Seus pés começaram a hinchar-se, suas pernas se sentiam pesadas ao final do dia e seus sapatos deixaram de ajustar-lhe com normalidade. A las 4 da tarde já sentia uma pressão incômoda em las extremidades inferiores, lo que lo levou a reduzir suas caminatas diárias. Preocupado, começou a pensar em problemas de circulação. Incluso chegou a temer uma insuficiência cardíaca, sem imaginar que a causa era muito mais específica e, em muitos casos, completamente manejable. Lo que Walter não sabia e lo que muitas pessoas tampouco sabem é que o amlodipino não atua de la mesma maneira que outros medicamentos para a pressão arterial. O amlodipino pertenece a la clase de los bloqueadores de los canales de cálcio. Su función principal es relajar el músculo liso de las paredes de las arterias, lo que permite que la sangre fluya con menos resistencia. Por otro lado, el lisinopril actúa como un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, reduciendo la contracción de los vasos sanguíneos al bloquear una vía química específica del cuerpo. El losartán, en cambio, actúa como un bloqueador del receptor de angiotensina, interfiriendo em uma etapa similar do mesmo sistema, pero por uma via diferente. Aunque todos logran o mesmo resultado general, bajar a pressão arterial, seus mecanismos internos são distintos, e isso cambia completamente o tipo de efeitos secundários que podem aparecer e como devem interpretar-se. Em el caso de Walter, a hinchazón não era um signo de insuficiência cardíaca como ele temia,
sino una reacción conocida del amlodipino. Al relajar más las arterias que las venas, se genera un desequilibrio en el flujo de líquidos que provoca acumulación en las piernas. Uma vez que este patrão foi identificado corretamente e seu tratamento ajustado, a situação melhorou rapidamente e pudo retomar sua vida normal. Este caso ilustra uma ideia clave. Muitas vezes não é o corpo fallando, sino uma resposta predecible ao medicamento que não ha sido explicada adequadamente. Ahora bien, quando hablamos de la hinchazón associada al amlodipino, é importante profundizar um pouco mais, porque este es uno de los efectos secundarios que más confusión genera en la práctica diaria, no porque sea raro, sino porque se malinterpreta constantemente. Lo que ocurre en realidad dentro del cuerpo es un cambio en el equilibrio natural del flujo sanguíneo entre arterias y venas. Cuando el amlodipino relaja las arterias pequeñas de las piernas, la sangre entra con mayor facilidad hacia los tejidos, pero las venas no responden exactamente con el mismo nivel de dilatación. Este desajuste crea uma espécie de desbalance hidráulico, em el que entra mais fluido del que puede salir com la misma eficiencia, y con el paso del tiempo esa presión adicional empuja parte del líquido fuera de los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes, especialmente alrededor de los tobillos y pies. Esto es lo que produce esa sensación tan característica de piernas pesadas, calcetines que dejan marcas profundas y calzado que comienza a sentirse ajustado al final del día. Y aunque puede parecer alarmante a primera vista, no siempre significa que haya un fallo del corazón, ni un problema renal, ni una emergencia médica oculta. En muchos casos es simplemente una consecuencia predecible del mecanismo del fármaco. El problema real no es solo la hinchazón en sí misma, sino cómo reaccionan las personas cuando aparece. Aquí es donde entran en juego decisiones que pueden complicar innecesariamente la situación. Algunos pacientes, al notar estos cambios en sus piernas, deciden suspender el medicamento por su cuenta, sin consultar a su médico, pensando que están haciendo lo correcto. Sin embargo, al hacerlo, eliminan el control de la presión arterial y esta puede volver a elevarse de forma silenciosa, sin síntomas evidentes al principio, lo que aumenta el riesgo cardiovascular a largo plazo. Outros, por el contrário, interpretam la hinchazón como retención de líquidos causada por exceso de consumo de agua y empiezan a restringir la hidratación, lo cual puede llevar a desidratación y empeorar el equilibrio general del organismo, especialmente em personas mayores. Também estão aqueles que simplesmente toleram o malestar durante meses, sem comentarlo em consulta, adaptando sua vida sem dar-se conta de que existem soluções sencillas como ajustar la dosis, cambiar el horário de toma ou incluso considerar alternativas terapêuticas dentro de la misma categoria de medicamentos. Em este ponto, é fundamental entender uma ideia central. Nenhum síntoma relacionado com um medicamento para a pressão arterial deve ser ignorado se afecta a qualidade de vida. La hinchazón persistente, aunque no sea peligrosa en la mayoría de los casos, sí es una señal válida para conversar con el médico, no necesariamente para suspender el tratamiento, sino para optimizarlo. Muchas veces, pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia, como combinar medicamentos de distintas clases para reducir la dosis de uno solo o cambiar a una opción que tenga menor impacto en la retención de líquidos. Incluso medidas simples como elevar las piernas durante el descanso o distribuir mejor la actividad física diaria pueden ayudar a reducir significativamente estos síntomas. El punto clave no es alarmarse, sino observar y comunicar de manera adecuada lo que está ocurriendo en el cuerpo. Quando passamos a lisinopril, entramos em uma categoria completamente diferente de efeitos secundários, e um dos mais característicos é a tos seca persistente. Esta tos não é produtiva, não vem acompanhada de flema e não se parece a uma infecção respiratória comum. É uma irritação constante, quase como uma sensação de cosquilleo profundo em la garganta que não desaparece com remédios habituais. Lo engañoso de este síntoma es que puede aparecer en diferentes momentos. En algunos pacientes surge en la primera semana, mientras que en otros puede tardar meses en desarrollarse, lo que dificulta enormemente la conexión entre el medicamento y el síntoma. Como resultado, muchas personas buscan explicaciones alternativas, pensando en alergias, contaminación,
cambios de estación o infecciones respiratorias leves, sin sospechar que el origen está en el propio tratamiento. Este tipo de situación puede prolongarse innecesariamente durante largos periodos, afectando la calidad del sueño, el bienestar diario e incluso el estado de ánimo. En muchos casos, solo cuando se revisa cuidadosamente la cronología de los síntomas junto con el inicio del tratamiento, se logra identificar la relación. Y cuando se hace el cambio adecuado bajo supervisión médica, como sustituir lisinopril por losartán, la mejoría puede ser sorprendentemente rápida. Esto não significa que a lisinopril seja um mau medicamento, sino que cada corpo responde de forma diferente, e reconhecer essa resposta é clave para um tratamento exitoso. Sin embargo, dentro de los inhibidores de la ECA como el lisinopril, existe um efeito secundário muito mais sério que la tos, e este sí requiere atenção imediata. Se trata del angioedema, uma reação pouco frequente pero potencialmente peligrosa, que pode provocar hinchazón en los labios, la lengua, la cara ou la garganta. A diferença de la hinchazón en las piernas del amlodipino, esta situação pode comprometer las vías respiratórias e convertir-se em uma emergência médica real em questão de minutos. Se uma pessoa experimenta dificuldade para respirar ou tragar junto com esta hinchazón, não deve esperar nem tentar tratá-lo em casa. Deve buscar atenção de emergência de imediato. La diferencia entre una molestia y una urgencia crítica en este contexto no es gradual, es abrupta, y reconocer esa diferencia puede ser decisivo. Comprender estas distinções é lo que realmente cambia a forma em que uma pessoa vive seu tratamento. Não se trata solo de tomar uma pastilha cada dia, sino de entender como essa pastilha interactúa com o corpo, que señales são esperáveis e quais requerem ação. Porque quando o paciente deixa de interpretar seus sintomas como eventos aislados e começa a vê-los como parte de um sistema mais amplo, a relação com sua saúde se vuelve mais segura, mais estável e muito mais consciente. Agora avançamos hacia outro ponto crítico dentro de estos tratamentos para a pressão arterial, uno que muitas pessoas passam por alto porque não sempre se associa directamente com os medicamentos em si, sino com hábitos cotidianos que parecem completamente inofensivos. Hablamos de losartán e de um aspecto muito importante relacionado com o equilíbrio del potássio en el cuerpo. El losartán, al igual que el lisinopril, actúa sobre el sistema renina-angiotensina, que es uno de los principales reguladores de la presión arterial y del equilibrio de líquidos. Como parte de su mecanismo, estos medicamentos pueden elevar los niveles de potasio en sangre. En la mayoría de los casos, este aumento es leve y se mantiene dentro de un rango seguro cuando hay supervisión médica y análisis periódicos. Sin embargo, el problema aparece cuando este efecto se combina con decisiones dietéticas o productos que también incrementan el potasio sin que la persona sea consciente de ello. Aquí es donde la situación se vuelve más compleja, porque el potasio no es un elemento que solo provenga de alimentos evidentes como los plátanos. En realidad, também está presente em produtos que muitas pessoas consideram saludáveis e que utilizam a diário sem sospechar nenhum risco. Um exemplo muito claro são os substitutos de la sal. Muitos de estos produtos, especialmente os que se comercializam como opções bajas em sódio ou amigáveis com o coração, reemplazam parcialmente o sódio por cloruro de potássio. Esto significa que uma pessoa que intenta melhorar sua saúde reduzindo a sal pode, sem saberlo, estar aumentando significativamente sua ingesta de potássio. Quando esto se combina com medicamentos como losartán ou lisinopril, o resultado pode ser uma acumulação progressiva de potássio no organismo. O problema com o excesso de potássio é que não sempre produz sintomas evidentes em suas etapas iniciais. Em alguns casos, pode manifestar-se de forma sutil, como uma sensação de debilidade muscular, cansancio inusual, calambres em las piernas ou pequenas alterações en el ritmo del coração. Sin embargo, em outros casos, os síntomas podem ser tão leves que passam completamente desapercibidos, hasta que o problema se vuelve mais sério. Esto es lo que hace que esta situación sea especialmente delicada. No se trata de un cambio inmediato y evidente, sino de una acumulación silenciosa que puede alterar el sistema eléctrico del corazón si no se detecta a tiempo. Es importante entender que ni el medicamento ni los alimentos ricos en potasio son peligrosos por sí solos en condiciones normales.
El riesgo aparece cuando se combinan varios factores sin una visión global de lo que está ocurriendo dentro del cuerpo. Por ejemplo, una persona que toma losartán, usa sustitutos de sal sin restricciones y además consume bebidas deportivas o suplementos de electrolitos puede estar creando un entorno donde el potasio se eleva gradualmente sin control. Y lo más preocupante es que muchas de estas decisiones se toman con la intención de mejorar la salud, no de dañarla. Este tipo de interacciones también nos lleva a otro escenario muy importante, lo que ocurre cuando el cuerpo cambia de estado, especialmente durante enfermedades comunes como infecciones, vómitos, diarrea o deshidratación. En estas situaciones, el equilibrio interno del organismo se altera de forma significativa. Um medicamento que normalmente funciona de maneira estable pode comportar-se de forma completamente diferente quando o corpo perde líquidos ou electrolitos. Em pessoas que tomam losartán ou lisinopril, uma simple desidratação pode fazer que a pressão arterial baje demasiado, provocando mareos, debilidade ou incluso desmayos. Ao mesmo tempo, os riñones podem volver-se mais vulneráveis devido à redução do flujo sanguíneo, aumentando o risco de complicações. Este cambio de contexto é fundamental e muitas vezes não se explica com suficiente claridade. O medicamento não cambia, pero el entorno interno del cuerpo sí, y eso altera completamente la forma en que el fármaco actúa. Por eso es tan importante que los pacientes tengan un plan claro para situaciones de enfermedad. Saber cuándo continuar el medicamento, cuándo pausar temporalmente y cuándo contactar al médico. No tener estas instrucciones puede generar confusión en momentos en los que la claridad es más necesaria. Otro punto que merece atención es la combinación de medicamentos de presión arterial com fármacos de venta livre que muitas pessoas usam sem pensar em possíveis interações. Um exemplo muito comum é o ibuprofeno, utilizado ampliamente para o dolor e a inflamação. Aunque parece inofensivo, quando se combina com medicamentos como losartán, lisinopril ou incluso diuréticos, pode reduzir o flujo sanguíneo hacia los riñones. Em condições normais, esto pode não causar problemas imediatos, pero si existe desidratação ou uso frecuente, o risco de daño renal aumenta significativamente. Lo mais importante aqui não é evitar estes medicamentos por completo, sino entender que não são neutrais quando se combinam com tratamentos crônicos. Muitas pessoas não consideram o ibuprofeno ou o naproxeno como medicamentos reais em el mesmo nível que uma receita médica, pero el cuerpo no hace esa distinción. Los riñones responden a la química, no al tipo de venta. Por eso, si alguien utiliza con frecuencia anti-inflamatorios para el dolor crónico, especialmente si ya está bajo tratamiento para la presión arterial, es fundamental discutirlo con un profesional de salud. Em muitos casos, existem alternativas mais seguras como paracetamol, tratamentos tópicos ou estratégias de fisioterapia que reduzem o risco sem comprometer o controle do dolor. À medida que se avança em esta compreensão, se vuelve evidente que o manejo de la pressão arterial não depende unicamente de uma pastilha diária, sino de uma rede compleja de decisões, hábitos e condições do corpo que interactuam entre si. E quanto mais consciente é uma pessoa de estas interacções, mais estável e seguro se vuelve su tratamento. Outro aspecto que suele subestimar-se por completo no manejo de la presión arterial es algo tan cotidiano que muchas personas ni siquiera lo consideran relevante: los mareos al ponerse de pie. Ese instante breve en el que te levantas del sofá o de la cama y sientes que el mundo se mueve ligeramente, como si perdieras el equilibrio por un segundo y luego todo vuelve a la normalidad. La mayoría de las personas lo ignoran o lo justifican diciendo que se levantaron demasiado rápido, sin darle mayor importância. Sin embargo, em adultos maiores que tomam medicamentos como amlodipino, losartán ou lisinopril, este síntoma pode ser muito mais significativo de lo que parece. Lo que está ocurriendo en esos momentos es un cambio rápido en la presión arterial al cambiar de posición. Cuando te levantas, la sangre tiende a desplazarse hacia la parte inferior del cuerpo por efecto de la gravedad, y el sistema cardiovascular necesita unos segundos para ajustarse y mantener un flujo adecuado hacia el cerebro. Em pessoas que tomam medicamentos antihipertensivos, este ajuste pode ser um pouco mais lento ou mais pronunciado, lo que provoca uma caída temporal em la pressão arterial.
Esa breve disminución del flujo sanguíneo cerebral es lo que genera la sensación de mareo o inestabilidad. El problema no es solo el mareo en sí, sino lo que puede venir después. Em adultos maiores, incluso um episódio breve de inestabilidade pode aumentar o risco de caídas, e uma caída não é um evento menor em este grupo de idade. Pode resultar em fracturas, especialmente de cadeira, que a su vez podem marcar um antes e um depois em la independência e qualidade de vida de uma pessoa. Por isso, algo que parece tão simples como um mareo de unos segundos pode ter consequências muito mais sérias se se repite com frequência ou não se toma em conta. La buena noticia es que en muchos casos este problema puede reducirse con ajustes muy simples en la rutina diaria. Levantarse lentamente, sentarse unos segundos en el borde de la cama antes de ponerse de pie o apoyarse en una superficie estable al incorporarse puede darle al cuerpo el tiempo necesario para adaptarse al cambio de posición. También es importante mantener una buena hidratación, ya que la falta de líquidos puede empeorar este tipo de bajadas de presión. Sin embargo, cuando estos episodios son frecuentes, persistentes o se acompañan de desmayos, es una señal clara de que el tratamiento debe ser revisado por um profissional de saúde. O corpo já não responde da mesma forma. As pernas parecem mais fracas e esse equilíbrio pode verse influenciado por muitos factores, não solo por la medicación en sí, sino también por la hidratación, la alimentación, la edad y otros medicamentos que la persona esté tomando. Por eso, cualquier cambio repetitivo en cómo se siente el cuerpo al realizar acciones básicas merece atención, no alarma, pero sí evaluación. Ahora es importante abordar otro tema que genera mucha confusión y ansiedad en pacientes que controlan su presión arterial en casa, las variaciones naturales de las lecturas. Muchas personas creen que la presión arterial debería mantenerse en un número fijo todo el tiempo, pero en realidad es un valor dinámico que cambia constantemente a lo largo del día. Factores como el estresse, o sueño, a atividade física reciente, o consumo de cafeína ou incluso o estado emocional em el momento de la medición podem influir significativamente no resultado. Uma sola lectura alta não significa necessariamente que o tratamento esté fallando, assim como uma sola lectura baja não significa que a medicação seja demasiado fuerte. El verdadero valor clínico se encuentra en el patrón general de las mediciones a lo largo del tiempo. Por eso, los médicos suelen recomendar tomar la presión en condiciones similares cada día, después de unos minutos de reposo, en un momento tranquilo, usando el mismo brazo y evitando hablar durante la medición. Cuando las lecturas se toman de manera consistente, los patrones se vuelven mucho más claros y útiles para ajustar el tratamiento de forma segura. El problema aparece quando as pessoas reaccionam emocionalmente a cada leitura individual. Alguns pacientes tomam doses adicionais por medo quando vem um número alto, mientras que outros omitem sua medicação quando vem uma leitura baja, lo qual pode generar mais inestabilidade. Este tipo de decisões impulsivas, basadas em um solo dato aislado, suelen ser mais perjudiciais que beneficiosas. Por isso, é fundamental aprender a interpretar a pressão arterial como uma tendência, não como um evento único. Em este ponto, também é importante entender que os medicamentos como o amlodipino, o losartan e o lisinopril não estão desenhados para ser usados de forma reactiva. Não funcionam como um analgésico que se toma solo quando há sintomas. São tratamentos de mantenimento que atuam de maneira constante no corpo para manter a pressão em um rango estável. Esto significa que sua efetividade depende da regularidade, não de ajustes improvisados según como se sienta a persona em um momento específico. Quando se compreende esto, cambia completamente a forma em que se vive o tratamento. Em lugar de ver a medicação como uma resposta a um problema pontual, se entende como uma ferramenta de estabilidade a largo prazo. E essa compreensão reduz a ansiedade, melhora a aderência ao tratamento e ajuda a tomar decisões muito mais seguras no dia a dia. Um ponto final que é crucial entender em todo este tema é como a pressão arterial realmente se comporta em la vida diária. Porque uno de los errores mais comuns é pensar que se trata de um número fijo que deveria manter-se exactamente igual todo el tempo. Em realidade, a pressão arterial é um sistema dinâmico que responde constantemente a lo que está ocorrendo no corpo e no entorno.
Cambia quando duermes, quando comes, quando caminas, quando estás bajo estrés ou incluso quando te preocupas por la propia medición. Por eso, intentar interpretar una sola lectura aislada como si fuera un diagnóstico definitivo puede llevar a conclusiones completamente equivocadas. Una lectura alta em um momento pontual não significa necessariamente que o medicamento haya dejado de funcionar, assim como uma leitura baja não indica automaticamente que a dose sea demasiado fuerte. Lo que realmente tiene valor médico es el patrón que se forma con el tiempo, cuando las mediciones se realizan de manera consistente y en condiciones similares. Por eso, los profesionales de la salud recomiendan tomar la presión arterial en un estado de reposo, en el mismo horario aproximado cada día, evitando factores que puedan alterar el resultado como hablar, moverse o haber consumido cafeína recientemente. Cuando se siguen estas reglas básicas, los datos se vuelven mucho más fiables y útiles para tomar decisiones clínicas. El problema surge quando as pessoas reaccionam de forma emocional a cada número que vem. É muito comum que alguém tome uma leitura alta e, por medo, decida tomar uma dose adicional de seu medicamento sem consultar a seu médico. Também ocorre o contrário, pessoas que veem uma leitura baixa e decidem saltar-se a dosis por sua conta. Ambas reacções podem generar mais inestabilidade em lugar de controle. Este tipo de decisões impulsivas, basadas em informação incompleta, são uma das principais razões por las que alguns pacientes experimentam flutuações innecessárias em sua pressão arterial. É importante recordar que medicamentos como o amlodipino, o losartan e o lisinopril não estão desenhados para funcionar como soluções imediatas. Não são analgésicos que se tomam solo quando aparece um síntoma. São tratamentos de base que atuam de maneira constante dentro do organismo para manter a pressão arterial em um rango seguro a lo largo do tempo. Sua eficácia depende da continuidade, não de ajustes esporádicos basados em sensações do momento. Entender isto cambia por completo a forma em que uma pessoa maneja sua saúde cardiovascular, porque elimina a ideia de que cada leitura é uma emergência potencial. Quando se adopta esta perspectiva mais estável, o tratamento se vuelve mais predecible e menos estressante. O paciente deixa de reaccionar a cada cambio pequeno e começa a observar tendências reais, lo que permite a los médicos hacer ajustes mais precisos e seguros. Ao mesmo tempo, isto ajuda a reduzir a ansiedade que muitas pessoas sentem ao monitorear sua pressão em casa, já que deixam de ver os números como juízos imediatos sobre seu estado de saúde e começam a entendê-los como dados dentro de um contexto mais amplo. Ao final, todo este conhecimento não se trata solo de medicamentos, sino de compreensão. Compreender como funcionam estes fármacos, como interactuam com o corpo e como interpretar corretamente as señales que este envia é o que realmente permite um manejo seguro e efetivo da pressão arterial. Sem esta compreensão, incluso o melhor tratamento pode generar confusão. Com ella, se convierte em uma ferramenta muito mais segura e confiável para manter a saúde a largo plazo. Agora, como cierre de este video, aqui tienes algunos títulos altamente optimizados para YouTube que pueden captar mucha atención y curiosidad. Toma amlodipino, losartan o lisinopril. Lo que nadie te explica sobre tu medicación, los peligros ocultos del amlodipino, losartan y lisinopril, que debes conocer tu pastilla de presión arterial, está haciendo esto en tu cuerpo sin que lo sepas. Lo que los médicos no siempre explican sobre los medicamentos para la presión arterial, amlodipino, losartan y lisinopril. Errores comunes que pueden afectar tu salud. La verdad sobre los medicamentos para la presión arterial en adultos mayores. ¿Por qué te mareas al levantarte? ¿Y qué tiene que ver con tu medicación? Efectos secundarios del lisinopril, que muchos pacientes ignoran lo que significan realmente tus lecturas de presión arterial. Medicamentos para la presión. Lo que debes saber para evitar errores peligrosos.